Um jovem negro se casou com uma velha milionária por causa do dinheiro dela, mas ele nunca imaginou que ela seria Eliana. Ela não era uma mulher madura comum, com seus olhos afiados e cabelos prateados que caíam pelas costas. Ela tinha a regalidade e a graça de uma mulher que havia visto o mundo e tinha histórias para contar. Eliana, uma milionária autodidata, construiu um império com pura determinação e negócios paralelos. Sua mansão espaçosa estava repleta de peças antigas, cada uma com sua própria história, e seu guarda-roupa ostentava marcas que a maioria só poderia sonhar. No entanto, apesar de toda a riqueza e opulência, havia uma profunda solidão que ela usava como um manto. Todos os fins de semana, Eliana visitava várias galerias de arte, absorvendo a criatividade e buscando consolo nas obras de artistas de diferentes épocas. Foi durante uma dessas visitas a uma galeria pitoresca no centro da cidade que a vida de Eliana tomou um rumo inesperado. A galeria exibia arte moderna com pinceladas ousadas e cores contrastantes que refletiam o caos e a beleza da vida contemporânea. Enquanto estudava uma peça particularmente impressionante, Eliana sentiu uma presença ao seu lado. Ao se virar, ela foi recebida com um sorriso radiante e olhos brilhantes. Alessandro, um homem em seus 20 anos, estava lá, vestido com uma camisa branca nítida e calças de carvão, com um charme fácil e uma evidente apreciação pela arte. Alessandro iniciou uma conversa sobre a obra que ambos admiravam. Sua juventude, conhecimento sobre as complexidades do trabalho com pincel e a emoção transmitida deixaram Eliana impressionada. A cada encontro, o vínculo entre eles se fortalecia. Alessandro, com sua energia efervescente, trouxe uma nova perspectiva para a vida de Eliana. Ele falou sobre suas aventuras, os países que visitou e os sonhos que mantinha próximos. Sua risada era contagiante e, em pouco tempo, Eliana se viu encantada por seu charme. Logo, sussurros começaram a se espalhar entre os amigos e parentes de Eliana, levantando sobrancelhas de ceticismo sobre as intenções de Alessandro, evidentes em conversas sussurradas. Afinal, o ardor do jovem por uma mulher quase 3 vezes mais velha parecia improvável, se não impossível. Muitos especularam que a vasta fortuna de Eliana era o verdadeiro objeto de afeição de Alessandro. No entanto, Eliana, agora sentindo uma vitalidade que não sentia há anos, descartou suas preocupações. Ela viu em Alessandro um espírito afim, uma alma que refletia sua versão mais jovem, ambiciosa, apaixonada e livre. Alessandro, por sua vez, parecia genuinamente cativado por Eliana. Ele ouvia com atenção as histórias de suas lutas, suas vitórias e as lições que ela havia aprendido ao longo dos anos. Seus fins de semana eram preenchidos com visitas a novos lugares, refeições compartilhadas e risadas. Logo, Eliana apresentou a Alessandro as coisas mais finas da vida, ópera, degustações de vinho e festas luxuosas. Em troca, Alessandro mostrou a ela a emoção de viagens espontâneas, caminhadas noturnas na praia e a alegria de dançar sob as estrelas. Meses se transformaram em um romance turbilhão e, antes que alguém pudesse realmente compreender a profundidade de sua conexão, os sinos do casamento tocaram em uma cerimônia privada. Eliana e Alessandro trocaram votos, selando sua improvável união. O evento, que contou com os amigos e parentes mais próximos de Eliana, foi um assunto agridoce. Enquanto a alegria de selar Eliana tão animada e feliz era palpável, a corrente subterrânea de dúvida sobre as verdadeiras motivações de Alessandro permanecia. No entanto, enquanto Eliana dançava com Alessandro, o brilho em seus olhos era inegável. Naquele momento, não importava o que o mundo pensou ou disse no crepúsculo de sua vida, Eliana encontrou um amor que fez seu coração cantar. Se era genuíno ou o tempo revelaria uma história diferente, por enquanto Eliana se baseava no brilho de sua nova felicidade. Celeste conhecia Eliana há mais de 4 décadas, elas haviam passado por tudo juntas, os altos do sucesso, os baixos da desilusão amorosa e os inúmeros desafios entre eles.
O recente casamento de Eliana com Alessandro sempre incomodou Celeste. A diferença de idade, a pressa e a atitude perfeita de Alessandro fizeram com que os instintos protetores de Celeste entrassem em ação. Decidindo agir sobre suas suspeitas, ela procurou um investigador particular discreto conhecido por seu histórico impecável. Dias se transformaram em semanas e Celeste esperou com a respiração suspensa. O investigador, um homem magro chamado Estevão, finalmente a chamou para uma reunião em uma cafeteria tranquila. Estevão deslizou um dossiê pela mesa, alertando Celeste sobre seu conteúdo. Enquanto ela folheava as páginas cheias de fotos e anotações, a cor sumiu de seu rosto. As evidências eram irrefutáveis. Alessandro estava levando uma vida dupla, vendo simultaneamente uma mulher mais jovem às escondidas de Eliana. Armada com essa informação, Celeste confrontou Alessandro uma noite em um bar que ele frequentava. A iluminação fraca e o jazz suave tocando ao fundo contrastavam fortemente com a intensidade da confrontação. A voz de Celeste, embora baixa, estava cheia de raiva. Como você pôde fazer isso com Eliana? Ela merece melhor do que sua decepção. O riso de Alessandro foi frio e desdenhoso. Eliana é uma velha que vive em um conto de fadas, ele zombou, dando um gole em sua bebida. Eu lhe dou companhia e ela me dá um gostinho da boa vida. É um acordo justo. A ameaça de Celeste de que Eliana descobriria suas infidelidades e suas consequências subsequentes, pareciam não assustar Alessandro. Ele parecia mal se importar, deixou o bar com um andar confiante, acreditando que tinha tudo sob controle, mas as coisas começaram a mudar. Seja por excesso de confiança ou simples descuido, o comportamento de Alessandro tornou-se cada vez mais errático. Ele desaparecia por horas sem qualquer explicação e, quando questionado, suas justificativas eram frágeis no melhor dos casos. Ele ficou grudado ao telefone, guardando-o com uma ferocidade que era nova para Eliana. Sussurros de suas ligações chegaram aos ouvidos dela e, em uma noite, Eliana encontrou um brinco perdido debaixo da cama, uma joia que ela não possuía. A realização foi como um soco no estômago. Eliana havia confiado em Alessandro e aberto seu coração e sua casa para ele, e em troca ele a havia traído. Mas Eliana não era uma donzela ingênua. Ela já havia enfrentado adversidades antes e isso era apenas mais um desafio que ela tinha que enfrentar. Determinada a proteger seus bens e sua dignidade, ela procurou Edmilson. Edmilson, um homem grisalho com olhos afiados, havia sido advogado de Eliana por mais de 20 anos. Os dois compartilhavam um vínculo de confiança e respeito mútuo. Enquanto Eliana narrava sua história, a expressão de Edmilson permanecia inescrutável, mas o leve aperto de seu punho era evidência suficiente de sua fúria em seu nome. Nós lidaremos com isso, assegurou Edmilson a Eliana, delineando uma estratégia para proteger sua riqueza e expor Alessandro como a fraude que ele era. Eliana, fortalecida pelo apoio de Edmilson, preparou-se para a batalha à frente. O conto de uma mulher desprezada é poderoso, mas a história de uma mulher traída que escolhe a resiliência sobre o desespero e a ação sobre as lágrimas, é ainda mais potente. Eliana estava pronta para recuperar sua vida com dignidade e graça, provando que nenhuma traição poderia quebrá-la. Os dois velhos amigos fizeram uma tempestade de ideias. O clima era pesado com uma mistura da dor de Eliana e do ardente desejo de justiça de Edmilson. Com décadas de experiência, Edmilson tinha contatos que abrangiam desde os escalões superiores da cidade até suas vielas sombrias. Eles precisavam ser metódicos e minuciosos. O primeiro item da agenda era a evidência. Edmilson entrou em contato com o investigador de Estevão, aproveitando seus recursos e combinando-os com sua própria rede. Eles começaram a montar um retrato condenatório de Alessandro, boates, hotéis e até escapadas de fim de semana. Cada encontro foi meticulosamente registrado.
As conexões de Edmilson no mundo da tecnologia ajudaram a acessar imagens de vigilância, enquanto alguns subornos garantiram que tivessem testemunhos de algumas das ligações de Alessandro. Cada peça de evidência foi duplicada e armazenada em locais seguros. Eliana, por sua vez, desempenhou o papel de esposa desavisada com perfeição. Ela se envolveu em uma fachada de contentamento, garantindo que Alessandro permanecesse alheio. Suas saídas públicas eram marcadas pelos sorrisos radiantes de Eliana, mesmo quando seu coração se apertava a cada olhar secreto que Alessandro lançava em direção a outra mulher. Durante todo esse tempo, suas noites foram passadas em introspecção. Os pensamentos de Eliana vagavam para sua vida anterior, os anos de dificuldades no orfanato após ter sido abandonada como bebê. As lembranças de noites frias, refeições escassas e a rara gentileza da equipe a tornaram a mulher resiliente que ela se tornou. Aquele mesmo orfanato havia sido a base de sua força e determinação. Em um momento de clareza, Eliana tomou uma decisão decisiva. Ela ligou para Edmilson e os dois se encontraram no orfanato, agora com uma estrutura envelhecida com tinta descascando, mas ainda abrigando sonhos e esperanças de inúmeras crianças. Ali paradas com os sons de risos inocentes ao redor delas, Eliana expressou sua decisão de legar toda a sua fortuna à instituição. Edmilson, sempre meticuloso, começou o processo de revisão do testamento. Cada propriedade, cada joia, cada último centavo foi redirecionado para o bem-estar e a melhoria do orfanato. Eliana sentiu uma onda de calor sabendo que seu legado, tão duramente conquistado, agora abriria caminho para muitos futuros brilhantes. No entanto, eles não haviam terminado. Edmilson sugeriu um plano tão audacioso que tirou o fôlego de Eliana, uma revelação póstuma. Eles organizariam um grande evento após o tempo de Eliana, sob o disfarce de uma leitura de testamento. Convites seriam enviados para amigos, familiares e a elite da sociedade. A evidência da traição de Alessandro seria exibida para todos verem, despojando-o não apenas da fortuna de Eliana, mas também de sua fachada de decência. Os dias se transformaram em semanas e o plano foi colocado em movimento. Cada detalhe foi verificado e revisto, ensaios discretos foram realizados para garantir que a revelação eventual fosse perfeita. A peça final do plano foi uma carta sincera escrita por Eliana, expressando sua gratidão ao orfanato e sua esperança para o futuro. A carta terminou com uma nota comovente para Alessandro, destacando o valor do amor, da confiança e da integridade. A estratégia, embora elaborada, foi um reflexo do espírito de Eliana. Ela combinou seu desejo de proteger seu legado com sua vontade indomável de enfrentar a decepção diante da traição. Ela escolheu força, resiliência e um impacto duradouro, garantindo que a traição de Alessandro não apenas fosse exposta, mas também fosse lembrada por muitas gerações. Um tempo depois, o dia amanheceu sombrio, refletindo os corações pesados da elite da cidade enquanto se preparavam para se despedir de uma de suas figuras mais celebradas. A morte repentina de Eliana deixou muitos em choque. Sua mansão, que testemunhou inúmeros grandes eventos, agora era o centro de uma reunião melancólica. Carros de luxo alinhavam as entradas enquanto dignitários, magnatas dos negócios e amigos próximos chegavam em seus melhores trajes. O jardim da mansão foi transformado em um mar de branco, com cadeiras elegantes, tendas e lírios por toda parte. Melodias suaves e tristes tocavam ao fundo, adicionando gravidade à ocasião. No meio da multidão estava Alessandro, vestido com um terno preto impecável. Sua postura era de um marido enlutado perfeito, mas seus olhos contavam uma história diferente. De vez em quando, eles se moviam rapidamente, avaliando as reações dos presentes. Ele trocou palavras sussurradas com alguns, acenando solenemente em aceitação de condolências, mas por trás dessa máscara, Alessandro estava impaciente. Ele aguardava ansiosamente a leitura do testamento de Eliana, confiante de que se tornaria um homem muito rico.
Quando os elogios terminaram e os presentes prestaram suas últimas homenagens, Edmilson fez seu caminho até o pódio. Uma expectativa silenciosa se instalou sobre a reunião. Muitos estavam cientes da estreita associação de Edmilson com Eliana e muito curiosos sobre o conteúdo de seu testamento. Edmilson começou compartilhando anedotas pessoais de seu relacionamento de longa data com Eliana, pintando um retrato vívido de sua graça, força e resiliência. Então, com um suspiro profundo, ele sinalizou para a equipe de áudio e vídeo. Um projetor ganhou vida, lançando sua luz em uma grande tela atrás dele. Quando o que se seguiu foi uma montagem que deixou a plateia ofegante, fotos de Alessandro com outras mulheres, clipes de seus encontros secretos e testemunhos dessas ligações foram exibidos para todos testemunharem. O jardim, momentos antes preenchido com sussurros suaves e fungadas, agora ecoava com suspiros de descrença e murmúrios de choque. Olhos atentos capturaram a cor desaparecendo do rosto de Alessandro, sua postura confiante desmoronando. Cada evidência era uma faca cortando sua fachada. Uma vez que a montagem condenatória terminou, Edmilson, com uma expressão de resolução firme, começou a ler o testamento revisado de Eliana. Ele falou de sua decisão de deixar seus vastos bens, suas propriedades e joias e até mesmo seus queridos objetos antigos para o próprio orfanato que havia sido sua casa. Os sonhos de riqueza de Alessandro evaporaram com cada palavra, deixando-o atordoado. Edmilson então tirou um envelope, a nota pessoal de Eliana para Alessandro. Limpando a garganta, ele leu para Alessandro: Nos nossos momentos de amor, eu vi esperança, mas sua traição me ensinou uma lição valiosa: o verdadeiro amor não tem preço, aprenda a valorizá-lo. A mensagem foi comovente, uma mistura de tristeza e repreensão. A cerimônia terminou com muitos presentes balançando a cabeça, discutindo as revelações em tom baixo. Alessandro, uma vez confiante, agora parecia derrotado. Ele rapidamente saiu, evitando os olhos da multidão. Seus sonhos de um futuro luxuoso foram esmagados, sua reputação em frangalhos. O funeral de Eliana tornou-se uma lenda na alta sociedade, não apenas como uma despedida final a uma figura amada, mas como uma poderosa lição sobre as consequências da ganância. A história de Eliana foi compartilhada e recontada, um testemunho da força de uma mulher que, mesmo na morte, permaneceu firme contra a decepção, reforçando a antiga crença de que o verdadeiro amor e a integridade superam o fascínio da riqueza. A história de hoje chegou ao fim. E já que você gosta de histórias, está na hora de você ser protagonista da sua. Você que tem o sonho de perder peso, pode emagrecer com qualidade e saúde sem fazer loucuras nem dietas restritivas. Clica no link da descrição e conheça o método que vai te fazer ter de volta a sua autoestima. Clique e veja o resultado de alunas e alunos do programa. Dê esse passo pela sua saúde. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos.